Eu, eu quero desejar uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, eu não estava me preparando para esse nosso bate-papo, mas aí o Afonso falou e aí eu fiquei com vontade e vou bater um papo com vocês. Eu estava preparando um papo para amanhã, para a Faculdade de Dança de Cadeirantes de Rodas, então é uma coisa diferente para mim. Mas aí eu lembrei que eu posso fazer mais alguma coisa, como coisas envolvendo esse papo, eu usei há muito tempo, eu espero que vocês revejam e aproveitem. Então, eu quero fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento, sobre uma caminhada. E eu vou falar um pouco da minha, porque não adianta você falar da caminhada dos outros. Se você quer ajudar, você tem que falar das coisas que você participou, experimentou, e os outros vão ter que ajustar isso para a vida deles. Então, é isso que eu te peço, que você faça hoje uma reflexão para ajustar algumas coisas que possam melhorar a qualidade da nossa vida. Tem uma coisa que eu gosto de colocar aqui também, que é o seguinte: tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Quer dizer, na verdade, eu sei um pouquinho de nada. E, de qualquer forma, eu quero dividir isso para que o universo me permita continuar com a minha evolução. Então, quando você lê um livro de alguém, você escuta uma história de alguém, então você avalia a história do fulano. Então, eu queria que esse papo, você diz assim, é a conversa do Júlio. Então, pense na conversa do Júlio e veja o que você vai levar para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, eu quero falar um pouquinho das minhas buscas, por onde eu andei também, né? É, uma das coisas que eu sempre me questionei, desde a faculdade, fazer uma faculdade de matemática, física, astronomia, então te leva a muitos questionamentos, né? Quanto cada um de nós pode desenvolver-se? Você já parou para perguntar isso para você? Quanto eu ainda posso me desenvolver? Tá? Então, é, o que a gente tem que, de vez em quando, parar e dar uma olhada nos projetos ou propósitos, né? Não sei qual que você gosta mais de usar, mas como é que a gente pode organizar um pouco melhor isso? Então, eu vou usar uma didática aqui para ver se a gente melhora um pouco isso. Para a gente melhorar os projetos e os propósitos, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, necessidades. Porque as necessidades que a gente tem, elas precisam ser atendidas. Então, dê uma olhadinha nas suas necessidades. Quais são as habilidades que você já desenvolveu? Quais são os seus talentos? O que a vida te proporcionou aprender e você aprendeu? Quais são os seus valores? E quando eu falo valores, os valores da vida, do universo em relação a você. Quais são os seus valores, as suas paixões? Quais são as suas paixões, aquelas coisas que realmente te envolvem e você esquece o tempo e se envolve com ela? Quais são as suas paixões? Você curte elas de vez em quando? Então, quando você quer reorganizar seus propósitos, seus projetos, suas missões, não importa, pense no seguinte: o seu propósito associado às necessidades, aos seus talentos, aos seus valores e às suas paixões. Então, pense nisso
e melhore os seus projetos, seus propósitos. Então, é importante que você dê uma olhadinha nisso, porque vai te ajudar bastante. Eh, eu gosto de fazer 3 perguntas também, quando eu quero me reorganizar. O que eu quero experimentar? Não é os outros, eu estou falando da minha vida, então eu estou aqui para quê? Então, o que eu quero experimentar? Eh, como é que eu quero evoluir ou crescer? Dentro do meu tamanho, dos meus valores, como quero evoluir ou crescer? Procurar esclarecer isso. Lembrar que nascer, viver sem contribuir não tem sentido. Eu quero contribuir para melhorar esse mundo, e eu quero contribuir com o quê? Eu estou contribuindo com o quê? Então, dê uma olhadinha e dedique um pouquinho a esse contribuir. Então, quando a gente inicia uma busca, que a gente chama de propósito, vamos dar uma olhada nessas engrenagens aqui. Então, quando você começa com um propósito, né, você escolhe uma coisa que você quer realizar, então, uma coisa você vai precisar: treinamento ou orientação. Então, é lógico, não queira, sabe, ficar sozinho aqui no universo. Nós estamos aqui uns para ajudar os outros. Então, seja inteligente, faça perguntas, procure parcerias, tá? Então, quando você procurar treinamentos ou orientações, você vai ter novas ideias. Com essas novas ideias, você vai desenvolver novos relacionamentos, tá? E com isso vem a sua evolução. Então, pense um pouquinho nisso. Tá? Dentro desses seus propósitos, lembre-se que tem uma engrenagem que pode melhorar o funcionamento de tudo. Quando a gente fala em desenvolvimento, caberia uma pergunta aqui: qual é o desenvolvimento que você mais quer? Ou qual que você quer? Porque quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente tem que pensar um pouquinho. Tem o físico, tem o mental, tem o emocional, tem o intelectual, tem o espiritual. Não sei se você colocaria mais alguns aqui. Tá, mas então, qual desses é seu foco? Qual desses vai receber mais dedicação sua? Eu quero fazer aqui uma reflexãozinha mais profunda com você. Ao nascermos, então o meu eu tem uma parte material e uma parte espiritual que a gente não sabe muito bem explicar, que é uma parte energética, tá? E daí tudo bem, mas eu tenho uma parte material e tenho uma parte espiritual. E que no meu desenvolvimento como um todo, né, como um ser, o que acontece? Eu tenho essa parte material e essa parte espiritual que eu vou agregar e vou herdar também uma parte mental, uma parte emocional. Então, quer dizer, a minha estrutura está em cima disso. Agora, quando eu nasci, eu tinha uma parte material e uma espiritual, basicamente. Os entendidos, eu já repeti isso aqui, vou repetir novamente, porque eu acho importante que a gente pense sobre isso. O que a gente tem que fazer para se manter equilibrado? Então, diz assim: seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo físico, todos necessitam de atenção para que fiquem fortes, puros e saudáveis. Que o Dr. Zé Augusto converse com a gente um pouco mais sobre isso. Bom, mas agora a recomendação aqui que eu acho importante: cuide do seu corpo físico para fortalecer seu corpo mental. Cuide do seu corpo espiritual para melhorar o seu emocional. Então, é importante
você não esquecer das coisas. Então, não adianta querer cuidar do mental e esquecer o físico. Cuide do físico e do mental, mas quando você cuida do físico, você já está cuidando do mental. Quando você, dentro dos seus valores, cuidar da sua parte espiritual, você vai melhorar seu emocional também. Então, pense um pouquinho sobre isso e se cuide. O que é que nós precisamos entender sobre desenvolvimento humano? A gente fala de desenvolvimento humano, o que é que a gente precisa entender que fique claro para a gente? É, quais as consequências que acontece conosco no desenvolvimento humano? Então, eu nasci, tenho uma parte inconsciente, uma parte subconsciente e tenho uma parte consciente. Então, o nosso interior tem uma parte consciente, uma parte que é chamada de subconsciente e uma inconsciente que racionalmente eu não tenho acesso. Alguma coisa do subconsciente eu tenho acesso, mas não é tudo. Agora, o que, que acontece com a gente do nascimento até a morte em relação a isso? Pense comigo. Então, essas três coisas, como estão no nosso nascimento, na primeira infância? Então, veja que o mais forte de tudo é a parte inconsciente. Quer dizer, uma criança, conscientemente, ela tem pouco. Então, aí começa o nosso desenvolvimento. Quando nos tornamos adultos, o que, que acontece com isso? Há uma inversão. O nosso consciente cresce e o inconsciente se mantém, né? Pelo menos não cresce tanto. Então, é importante você pensar que o nosso desenvolvimento é tomar consciência. Então, dessa parte interna, eu preciso melhorar o meu consciente, a minha tomada de consciência. Aí cabe uma pergunta aqui: quais os comportamentos que mais ajudam ou atrapalham o nosso desenvolvimento? Eu sempre falo isso aqui, todo mundo fala isso aqui. A disciplina versus o medo. Tem mais coisas? Tem. Mas, basicamente, esses dois comportamentos a gente tem que cuidar mais: a disciplina e o medo. Lembrando que a disciplina é a capacidade de cumprir os compromissos próprios. Então, a disciplina que eu gosto é essa. Eu assumo o compromisso e eu cumpro. Então, se você assume compromissos e cumpre com você mesmo, com os outros nem se fala, mas principalmente com você, você é uma pessoa disciplinada. Se você não cumpre os compromissos seus com você mesmo, você é um indisciplinado. Medo. Todos nós temos medo. Agora, tem um tipo de medo que nós estamos aqui para vencer: a falta de conhecimento sobre um assunto. Então, quando a gente desconhece alguma coisa, a nossa primeira defesa é o medo. Então, no desenvolvimento, isso atrapalha muito, porque nós precisamos do novo. E se a gente não se arrumar, não se armar para se livrar de alguns medos, fica difícil acelerar o nosso desenvolvimento. Eu gosto de falar o seguinte: a gente tem, para o nosso desenvolvimento, despertadores, aceleradores e bloqueadores. Procure, de vez em quando, repensar isso. Os despertadores. Quais são os meus despertadores? Quais são meus modelos? De quem que eu gosto de receber orientação? Quais são as reflexões que eu gosto de fazer que me ajudam? Então, esses despertadores são importantes. Se você quer acelerar ou se desenvolver por completo dentro dos seus valores, pense sobre isso. Meus modelos, quem é meu modelo que está vivendo perto por aqui, que eu possa conversar? Quem é que
eu gosto de receber boas orientações. Sobre que assuntos eu gosto de refletir. E refletir não é você ficar conversando só com você, é você trocar ideias, ouvir também os seus modelos, ouvir as pessoas que você admira. Então, e os aceleradores? O que acelera? Comportamentos. Então, o teu comportamento físico, mental e espiritual é, tem a ver com acelerar ou não o seu desenvolvimento. Então, lembre-se que esses comportamentos são importantes para a sua realização. Os bloqueadores. Quais são os bloqueadores? A acomodação, a má orientação e o seu sistema de crenças. Quer dizer, eu vou formando um sistema de crenças, eventualmente eu guardo informações que eu não testei, que eu não pesquisei, que eu não refleti, e uso isso no meu dia a dia. Então, eu tenho que pensar sobre isso. Eu ando acomodado. Quando tem um cara que tem uma vida desregrada, eu fico me moldando nessa pessoa. Então, isso é má orientação. O sistema de crença, eu normalmente assimilo o que as outras pessoas acreditam ou me falam, ou eu reflito, penso, tá? Isso é importante. O lembrete que eu quero fazer aqui: o que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos. Então, quando você tem uma convicção, para mim, isso é assim. Então, para você, vai ser assim. Agora, isso tem que ser para os outros? Não obrigatoriamente. Se uma pessoa tem uma convicção, você é obrigado a aceitar? Não também. Você precisa refletir, ver se essas convicções têm a ver com você, tá? A gente, no nosso planeta, nós somos reconhecidos como seres inteligentes. Somos seres inteligentes. O que significa ser inteligente? Nós temos várias inteligências. A ciência tem mostrado isso e você pode acompanhar. Então, as inteligências múltiplas que temos, a inteligência lógica, ou chamada matemática, a inteligência linguística, aprendemos a falar outras línguas, né? A musical, nós podemos desenvolver a inteligência musical, corporal ou sinestésica, quer dizer, nós podemos desenvolver a inteligência no nosso corpo, espacial, visual, nós podemos melhorar a nossa consciência espacial, visual, interpessoal. Quer dizer, eu posso desenvolver a minha inteligência de relações entre pessoas, com as pessoas. E eu posso desenvolver também a minha inteligência de me relacionar comigo mesmo, tá? Então, é importante você ter uma inteligência. No sábado, a gente ouviu umas conversas de experiência com planta, então, inteligências naturalistas com a natureza, né? Espiritualista com o transcendente. Bom, de qualquer forma, é importante você saber que nós somos pessoas inteligentes por causa de tudo isso. Agora, a ciência hoje junta inteligência emocional como sendo essas três: interpessoal, intrapessoal e espiritual. Então, o que significa para você as partes da sua inteligência emocional? Então, a interpessoal é o desenvolvimento da empatia, a habilidade de perceber no outro, perceber o outro, perceber você no contexto também, com os demais. O intrapessoal, quer dizer, você com você mesmo, é você se conhecer, se autogerenciar, se automotivar. Então,
Isso é que você tem da sua inteligência intrapessoal. E a espiritual? Essa que transcende. Então, eu coloquei uma coisa aqui que acho que vale a pena a gente ler, e de repente você vai ter aí, capacidade de pensar e agir, crendo que existe algo ou alguém além do tangível ou material, que serão impactados por nossas decisões e atitudes, transcendendo os limites de tempo e espaço, trazendo consciência, significado e equilíbrio para o papel das nossas organizações na família, na sociedade, no mundo. Então, a consciência, a inteligência espiritual é que nos permite nos organizarmos em sociedade. Por quê? O respeito no transcendente, mas de qualquer forma é importante a gente pensar sobre isso. A inteligência espiritual. Na inteligência espiritual, nós questionamos a nossa existência. Tem algumas perguntas que todos nós vamos nos fazer. Quem sou eu? Por que eu acordo todas as manhãs? Qual é o legado que eu vou deixar? Tem pensado nisso? Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o meu propósito para o resto da vida? Eu não sei quanto tempo me resta, mas como é que eu vou administrar isso para me sentir bem comigo mesmo? Então, eu quero só que você reflita um pouquinho mais sobre a inteligência espiritual. Então, nós temos a existência e temos, dentro dessa existência, uma inteligência que chamamos de espiritual. Para quê? Para transcender os nossos limites, as nossas dimensões, tá? Ir além da nossa existência. Esse é o propósito da inteligência espiritual, ir além da nossa existência. Eu coloquei aqui uma coisa que é uma ilusão. Nós falamos um pouquinho sobre isso. A ilusão de que nós pensamos que sabemos. Será que nós sabemos mesmo? O que você sabe sobre o Júlio, né? Eu gosto de colocar isso. Tudo que sei sobre você é o que minha limitada percepção observou, ou o que me disseram, ou o que você me disse. Então, hoje no grupo, quando o Afonso pediu para nossa amiga se identificar, então nós assimilamos quem ela é, pelo que ela disse, aonde ela mora, tal, o que ela fez, o que ela faz. Então, essa é a nossa percepção, né? Que me disseram, você me disse, tá? Então é importante. Quando eu iniciei na universidade, o meu sonho era ser um pesquisador. Eu me imaginava fazendo pesquisa na universidade e, a partir daí, ia para outras universidades trocar experiências. Quer dizer, esse foi meu sonho ao iniciar na universidade. Aí, quando eu conheci o Mind Control e eu comecei a refletir e meditar, as coisas mudaram. Então, eu troquei a universidade pelo desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu achei que eu podia levar isso para mais pessoas, que era o meu propósito. Então, troquei a carreira de professor por orientador. A gente vai cometer erros na vida? Ah, vai. Eu sempre comento, e já comentei no grupo, que o meu maior erro foi não respeitar o livre-arbítrio. O que tem a ver com a reflexão de hoje? Para dizer o seguinte, olha, você tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, mas lembre-se que os outros também têm. Então, às vezes, você tem um conceito de família, de amizade, de pai, de mãe, mas o livre-arbítrio, de repente, é
a maior lei. Então, você lembre-se de não quebrar o livre-arbítrio dos outros, porque depois isso vai ter consequências para você. Então, evitar de querer administrar a vida dos outros, importante. O meu maior erro no desenvolvimento pessoal, tá bom. O Júlio me ensinou a meditar, me fez uma palestra, me deu orientação. Agora, tudo que o Júlio falar, eu vou acreditar. Não é isso. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou pedindo para você refletir. Então, você tem que ouvir e refletir. Refletir. A decisão é sua, tá? Então, evite de dar muito crédito para os outros, porque os outros não estão na sua pele. E, de repente, você vai desistir de coisas por má orientação. E isso depois fica ruim, porque daí a gente se culpa, tá? Mas aí já não tem mais jeito. Por exemplo, eu observava meu modelo principal, Cristo, que ele sempre ajudava quem pedia ajuda. Então, por exemplo, nessas áreas de desenvolvimento, eu nunca tive vontade de me vender. Então, a gente vê o pessoal, marketing. Quando falavam em marketing para a associação, eu caía fora na hora, né? Mesmo para o dom. Então, por quê? Porque eu achava o seguinte, isso as pessoas têm que procurar, é por orientação, né? Então, mas isso é um erro. A gente também tem que pensar em formas de despertar, acordar os outros, pelo menos acordar. Então, sempre tem uma maneira de ajudar as outras pessoas a experimentarem, tá? Então, não tenha medo de levar certas coisas para os outros com a ideia de despertar. Não queira obrigar, o que é diferente, mas, sabe, mostrar, fazer um marketing das coisas boas suas, isso ajuda muito, principalmente as pessoas que te admiram. O que eu quero te lembrar é o seguinte, que cada um de nós tem que cuidar disso. Procure se conhecer e troque experiências. Então, não queira que os outros venham te conhecer. Quem tem que se conhecer, eu que tenho que me conhecer e trocar experiências. É isso que a gente fala. Não permita que os outros façam seu caminho por você. O caminho é seu. As experiências têm que ser suas. Não queira delegar aos outros o seu caminho. É sua estrada e somente sua. Então, tem que lembrar que essa vida é minha, é sua, é do meu amigo, é do meu marido, da minha mulher, do meu pai, né? Os outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. É importante que a gente reflita sobre isso. Os outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Eu quero fazer uma orientação aqui, comentar com você por onde eu andei. A maioria já sabe, mas com a meditação, quando eu deixei a universidade para fazer pesquisa nessa área, eu comecei uma caminhada que hoje dura mais de 40 anos, quer dizer, uma existência. Então, quando eu comecei, eu trabalhava na universidade, no banco, não tinha tempo durante a semana, eu comecei a dar um curso que poucos orientadores deram, o chamado mini curso. Era só de fim de semana. Então, no encontro, eu comecei com autocontrole. Às vezes eu gosto mais de falar de autocontrole. Por quê? Porque foi a primeira parte por onde eu comecei. Depois, quando chegou o dom, aí eu dei vários treinamentos dons completo, quando a gente recomeçou pela associação. Então,
tenho uma experiência disso. Com o tempo, eu comecei a sentir, com os seminários que a gente fazia na pousada do Rio Quente, eu comecei a refletir e pensar o seguinte: na verdade, você dá um treinamento para a pessoa, mas a que consegue resultado são aquelas que desenvolvem o estilo pessoal. Ou seja, então eu comecei a pesquisar sobre estilo pessoal e cada um de nós acaba, ao praticar uma técnica, de alguma forma, ela acaba ajustando essa técnica à sua realidade. E quando ela ajusta essa técnica, eu chamo isso de estilo pessoal. Então, cada um de nós precisa desenvolver seu estilo pessoal, porque daí vai poder ensinar para os outros também. Aí, na sequência, eu comecei a perceber que a gente podia praticar níveis mais profundos, aonde a gente ia ter respostas de uma outra dimensão. Então, eu chamei isso de MQN, melhoria da qualidade dos níveis, pesquisar no universo usando meditação. Então, você ir buscar as respostas aonde quer que elas estejam, não em pessoas aqui, mas buscar com parceria no universo. A casa do meu pai tem muitas moradas, então eu quero aprender, conhecer essas moradas. Depois, com a prática de imposição de mãos e ajuda psíquica, eu comecei a trabalhar com uma coisa chamada projeção mental para ajudar. Tá? E que isso, daquela época, a gente chamava de apometria, e que hoje tem a palavra apometria e que agrega uma série de outros valores aí. Mas a apometria do início, lá na Associação Azul, era com a ideia de fazer projeção mental para ajudar à distância. Então, isso foi uma coisa importante também na minha vida. E uma coisa que eu aprendi, acho que aprendi, estamos aqui para aprender a voar. O que é voar? Se projetar. Esse pensamento do Einstein diz muito. Ele diz assim: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, quer dizer, se eu quero ter respostas do universo, eu tenho que procurar níveis profundos e aprender a aprofundar cada vez mais. Agora, eu estou te falando isso e você pode pensar. Henry Ford já dizia: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer modo você tem toda a razão. Então, é importante. Será que esse papo poderia ser reduzido? Se fosse possível resumir, eu diria o seguinte: autocontrole. Como podemos melhorar pensamentos e emoções? Autocontrole. Como é que eu posso melhor administrar pensamentos e emoções? Você vai ver que com exercícios físicos, quando a pessoa está dedicando atenção para o físico, ela vai melhorar a parte mental, tá? É, é, com respirações profundas, você sabe que se você se concentrar na respiração, você vai melhorar isso. Você vai melhorar com meditação, com estímulo energético. Tocar numa pessoa, você vai fazer com que ela expanda a sua consciência. Então, ela vai adquirir maior controle. Se você fornecer mais energia para ela, além de melhorar a saúde dela, ela vai adquirir mais controle. Então, importante, resumindo tudo, só com muita disciplina e força de vontade é que desenvolvemos nossos talentos. Talentos. Quais são os seus talentos? Os bens e talentos
somente encontra o sentido quando os multiplicamos. Você tem multiplicado os seus talentos? Tem repassado para alguém? Ou vai guardar para você? A única forma de multiplicar nossos talentos é partilhando com os nossos irmãos de jornada. Se organize, pense de que forma você pode multiplicar seus talentos, repassando eles. O que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. Então, será que você está adquirindo conhecimentos com tudo isso que o grupo oferece e está guardando? Lembre-se disso, a ignorância não é e nem dá privilégio no universo. Mesmo sendo merecedor, você só recebe o que acredita. Mesmo sendo merecedor, você só recebe o que acredita. Antes de pedir algo, entenda a diferença entre querer, merecer e precisar. Eu quero. Você tem certeza que você quer isso? E o que você vai fazer com isso? Eu mereço isso. Eu estou pagando o preço. Eu preciso disso para melhorar a qualidade da minha vida? Ô, Júlio, eu estou me batendo. Por que alguns têm mais facilidade no desenvolvimento de habilidades? Eu acho que o João está se preocupando um pouco com isso aí, com as regressões interiores e com uma regressão de memória. Acesso à memória hereditária. Então, às vezes, a pessoa desenvolve algumas habilidades lembrando dessa memória hereditária. Como posso preparar-me para tudo isso? Eu vou te responder uma coisa que é a única que eu sei. Use o dom. Você tem as ferramentas todas. Tem usado, né? Ô, Júlio, eu estou praticando, estou desenvolvendo minhas habilidades, mas eu tenho dúvida, eu não sei se eu estou pronto. Olha, isso só tem um jeito de saber, é testar. Vai testar na planta, no animal, na árvore, no aparelho de barba. Bom, se você não testar, você não vai saber se desenvolveu a habilidade. E eu quero te agradecer pela oportunidade dessa reflexão e dizer que eu fico muito grato e espero que realmente vocês tirem muito proveito da ideia de refletir em grupo, que é o nosso propósito daqui para frente. Obrigado a todos e tenhamos uma ótima reflexão.